de mais de 40 empresas, né, que ele está coordenando. E o Pablo Marçal, ele, por ser essa pessoa humana, essa pessoa que tem um coração voltado à família, ele sempre tem demonstrado, né, e quem convive com ele observa isso, é um cara dedicado aos filhos, à esposa, à educação dos seus filhos, à gestão dos seus negócios. E uma tragédia recente no nosso país pôde revelar quem são as pessoas fortes e quem são as pessoas fracas do nosso país. E o Pablo, com esse coração generoso, uma pessoa abençoadora, ele se destacou nesse trabalho lá no Sul, dos nossos irmãos brasileiros. E por esse motivo, nós, da direção nacional do partido, resolvemos convidá-lo para aceitar alguns desafios. E dentro desses desafios, dele ser honrado por tudo que ele fez, por tudo que está fazendo e por tudo que fará para se tornar o nosso presidente de honra do PRTB. Ele tem conquistado isso. Um pouco espaço de tempo que ele está conosco no partido, ele tem demonstrado essa grandeza, essa qualidade dele. Então o Pablo, ele estará assumindo a partir de hoje a presidência de honra do PRTB. Ele será assim, tem sido, né, não é que será, tem sido o nosso herói nacional. O que ele tem desenvolvido, o que ele tem feito lá pelo Rio Grande do Sul, o qualifica a receber esse título de herói nacional. Junto com vários outros empresários que ele juntou, que têm se juntado a ele também nessa questão do Sul, várias pessoas, né? São multidões e milhares de pessoas que se moveram, se comoveram com essa participação do Pablo lá. Já foram mais de 140 carretas para lá para o Sul. Então, assim, é uma pessoa que merece isso. Então, o Pablo, ele será o nosso presidente de honra a partir de agora. Eu queria aproveitar e convidá-lo para vir para cá. Receba com a salva de palmas. E está aqui o nosso herói, né? O jovem, talentoso, brilhante, tudo que faz prospera, é um gestor nato, né? Todos nós precisamos de uma pessoa que é gestora, né? Cara que é empreendedor, e com isso nós estaremos, Pablo, te honrando, você será o nosso presidente de honra do partido. Uma grande honra. O partido cresce muito com isso. O partido, ele, um símbolo aqui, né? Obrigado, salva de palmas. Obrigado. São Paulo, aí já é um momento que eu vou deixar para ele aqui, né? Estará em breve também recebendo uma excelente notícia. Que pelo partido, ela já está lançada, né? Ele é o nosso pré-candidato a prefeito. E eu creio que você fará muito pela cidade. E não só pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, pelo nosso país. Você tem preparo para isso, você tem um talento nato, você é abençoado por Deus para conduzir essa cidade. Vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Nosso presidente de honra, Pablo Marçal. Obrigado. Obrigado pela confiança, né? Se puder baixar o retorno, acho que está alto. Obrigado pela confiança do PRTB, do Leonardo Avalanche e de todas as pessoas. Eu pedi para ele a condição de lançar oficialmente essa pré-candidatura no dia 15 agora. A gente já reservou um ginásio para fazer isso. E eu, né, proponho um desafio para o povo da nossa cidade de São Paulo. Que se levante alguém com perfil, que eu acredito que todo cidadão que deu resultado na vida deveria pelo menos uma vez participar de um pleito político, deveria participar verdadeiramente de uma disputa eleitoral e lograr êxito nisso e servir como grandes nações colocam pessoas para servir ou em intercâmbio humanitário ou no próprio exército do seu país. Acredito que a política não é do perfil que essas pessoas estão tocando. Hoje o Brasil tem 70 mil políticos e o grande problema da política é que as pessoas que têm resultado, as pessoas que sabem gerir, que têm mentalidade de multiplicar talento,
de gerar riqueza, essas pessoas elas não se colocam à disposição da política. Então eu venho recebendo esse espírito público desde quando a gente ingressou ali para uma ajuda humanitária em Angola, né, na África. Em África, na verdade, os africanos sempre me cobram, não é na África, é em África. E eu percebi que a maioria das pessoas que não conseguem ajudar o próximo, publicamente falando, é que sempre eles querem ter uma atitude só eleitoreira. E a pessoa que pegar num problema e sair até o final do problema, como a gente falou lá no Sul, a gente já levantou alguns milhões, né? Mandamos mais de 3 milhões de quilos, 3 milhões de quilos de suprimento para o Sul, foram mais de 140 carretas até essa presente noite. E fora isso, a gente tá tirando mais de 100 mil litros de água ali de uma fábrica que estava desativada. A gente reativou ela e tem feito assim uma ordem, né, de ajuda, né, aos nossos irmãos ali do Sul. E eu acredito que isso tem mexido com muita gente. Quero agradecer quem está ajudando. Tem vários empresários que são poderosos, inclusive donos de televisão, que ajudaram, mas não querem que falem, né, porque o Brasil, se você ajudar, você ainda tem represália. O Brasil é um país um pouco complicado por causa da mentalidade de miséria de muita gente. Eu me coloco à disposição do serviço público, apesar de parecer contraditório, porque a minha vida inteira, eu sou filho de funcionário público, eu sempre imaginei, não quero mexer com isso nunca, né? Mas eu fui picado pelo espírito público, não por vontade de fazer um concurso, eu nunca prestei, mas por servir em outro continente, por poder servir e ver que realmente as pessoas podem mudar. Uma coisa que aconteceu lá, que eu acredito que vai acontecer no nosso país, principalmente na nossa cidade de São Paulo, é que quando eu cheguei lá em 2019, eles moravam em casas, está terminando essa transição, né, que a gente se propôs a fazer mais de 350 casas lá. Acho que a gente já deve estar nos 38% da questão de urbanização. Em 2019, os homens não trabalhavam, as mulheres que iam para a roça pegar na enxada e as crianças cuidavam das crianças. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma análise ali em 2019 que para terminar uma cidade para esse tanto de gente, precisaria na época de 25 milhões para fazer isso. Levantar essa grana para mim é simples para fazer isso. O problema é que a gente ia construir algo para eles. E aí agora, na minha última viagem para Angola, eu fiquei chocado em ver uma informação. Nós produzimos o tijolo lá, as pessoas todas aprenderam construção civil, aprenderam elétrica, aprenderam informática. Todas as pessoas que moram nesse assentamento chamado Camizungo, elas estão hoje em pleno emprego. Cara, eu não conseguia parar de chorar de ver que alguns anos depois, eles mesmos fizeram os tijolos, eles mesmos construíram as casas, e um grande sinal. Algumas pessoas de lá, com essa habilidade, né, e com essas horas de voo em construção, já foram convidadas para trabalhar em grandes empresas. Alguns mudaram, inclusive, para o Brasil, começaram a prosperar. Então eu acredito numa única coisa na questão pública. Se a gente não fizer nosso povo mudar a mentalidade, não tem como, não tem caixa governamental que aguenta, não há promessa de zerar a fome que vá conseguir cumprir, não há nada de politicagem que vai conseguir. A gente tem que ter políticos que se levantam. Então eu faço um apelo aqui. A gente vai lançar essa pré-candidatura oficialmente. Eu pedi essa condição para o presidente. Ele já sabe do meu coração está na cidade de São Paulo, está com ele. E agora esse peso aí de responsabilidade de ser presidente desse partido de forma honrosa, né, de ser o presidente de honra, eu aumento a minha responsabilidade, né, com o público, com vocês, com os outros partidos também. Apesar do nome ser partido, parece que está todo mundo um contra o outro, mas se juntar essas partes, a gente constrói um Brasil diferente. E eu quero me colocar à disposição de outros partidos. Eu acho que política é feita com diálogo. Eu acho que a gente cansou um pouco dessa radicalidade, né, de puxar tanto para a esquerda e depois puxar tanto para a direita. Eu que sou piloto de corrida também, posso asseverar para vocês que um carro de corrida que está com problema de alinhamento, ele não termina a corrida em primeiro, não tem como. Por quê? O pneu é muito suave. E se você falar que vai dar 15 voltas ali em Interlagos, você vai ter um problema. Porque se ficar puxando para um lado, que seja esquerda, que seja direita, o carro vai desgastar o pneu e a gente não consegue competir baixando segundo na frente. Vai chegar ali em quinto para trás. Então precisamos alinhar a cidade de São Paulo, precisamos alinhar o estado de São Paulo, precisamos alinhar o Sudeste, a gente precisa alinhar as regiões, as 5.557 cidades do país com
não com um herói. O Brasil não precisa de um herói. A gente está procurando um herói desde 1994 e a gente não acha. A gente perdeu o herói, né, o brasileiro mais extraordinário em 500 anos, e a gente não precisa de um herói. O povo precisa se levantar. Eu acho que a geração de ter um herói já passou, acho que a gente já está bem grandinho, com 200 anos de independência. No país onde a gente serve desde 2019, eles conseguiram independência, inclusive tem um irmão aqui angolano, de lá, está aqui presente, eles conseguiram a independência em 1975. E eu falo para eles, tenham paciência, a gente conseguiu a nossa tem 200 anos e ainda está engatinhando. Então o povo precisa agora ter independência, a gente tem que ter uma independência mental, a gente tem que ter uma independência não só física, mas a da alma, onde a gente acredita de fato, e o recado que eu mando para todo mundo da cidade de São Paulo é, quando você percebeu ali, né, quando alarmou a crise, você percebeu que o Estado ele não dá conta de agir sozinho. Vamos triturar o Estado? Não, a gente tem que ajudar o Estado. Não é o Estado que tem que nos ajudar. Nós que somos empreendedores, nós somos 21 milhões de empresas no Brasil. Trabalhadores são 100 milhões. Se a gente se juntar, a gente olhar para o Estado como o Estado é devidamente, a gente não vai cobrar o Estado, a gente vai ajudar o Estado. Uma forma que eu achei de ajudar o Estado é levando ideia para o setor público, é me colocando à disposição. Eu que disputei a presidência da República em 2022, fui cancelado, faltando 13 dias para a eleição, eu virei, né, eu falei, cara, eu rodei 62 mil quilômetros, muita gente acreditando que eu poderia chegar nisso. Eu não vou pegar o olhar de cada um, a confiança de cada um que eu rodei no Brasil inteiro e falar, acabou o jogo porque cancelaram minha candidatura. Conseguimos, com o presidente de São Paulo, na época do partido, converter isso para deputado federal. Em 13 dias de campanha, eu fui o 11º mais votado do estado de São Paulo, o único com votação em 645 cidades no estado de São Paulo, que significa que eu tive pelo menos um voto em todas as cidades. E aí fica aqui meu compromisso, porque vocês já deram essa resposta na urna, de servir. Se não for para servir as pessoas, para mim não tem um outro motivo. Financeiramente, para mim é um prejuízo enorme mexer com isso. Poder, acho que influência, para quem tem um status que a gente consegue influenciar a política sem ter esse cargo, mas eu sinto que é minha vez. E aí segue o meu apelo de pedir para vocês que estão assistindo nesses veículos de comunicação, na Globo, no SBT, na Band, na CNN, e todos que estão... Jovem Pan também está aqui, os que eu não falei, se puder falar, eu falo aqui. A própria internet, né? Às vezes o maior canal de televisão é assistido talvez por 3 milhões de pessoas, o maior pico de audiência, 10 milhões de pessoas. Eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, que é assistido por 50 milhões. Então, assim, todos os meses, mais de 50 milhões de pessoas me assistem. Então, eu acho que eu tenho uma voz um pouco considerada e eu quero usar, né, dessa influência, da minha experiência, apesar de ser jovem, mas de tanta decisão, desafio, experiência que eu já vivi, eu me coloco à disposição. E eu faço um desafio. E aí eu vou abrir para pergunta, caso tenha, que a oficialização dessa pré-candidatura, e aí eu vou desconectar dos meus negócios, caso isso aconteça, eu espero que aconteça. O presidente já está certo disso, e eu espero que se levante, aqui é o desafio para o povo de São Paulo. Eu espero que se levante alguém que tem um perfil adequado para gerir essa cidade. Para quem não sabe, depois você pega um mapa mundi na sua casa e faz um risco no meio dele. Todo o hemisfério sul, a cidade mais poderosa do hemisfério sul inteiro, chama-se São Paulo. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Nós temos uma joia, a cidade mais poderosa do hemisfério sul. E se tiver gente que tem um entendimento, uma mentalidade de mudar a mentalidade do povo, alguém que é construtor de riqueza, que tem capacidade geradora de riqueza, alguém que tem diálogo, alguém que tem nobreza, alguém que inclusive já foi de periferia, alguém que estudou em escola pública a maior parte da vida, alguém que entende o anseio das pessoas, né? Eu que fui, a minha mãe por muitos anos foi faxineira, meu pai que serviu no serviço público também, eu tenho sensibilidade com isso, apesar da gente ter prosperado muito. Alguém criou entre nós uma divisão entre pobres e ricos, mas eu tenho orgulho de falar que eu já passei dos dois lados. Se você passou, você não é rico? Não, eu sou super rico, tem uma categoria de riqueza, não sei se você sabe, não foi eu que criei, de pessoas que têm mais de 150 milhões de patrimônio no Brasil, é pequena, mas eu já fui rico, já fui pobre, e eu posso falar que agora eu posso ser o prefeito da cidade mais poderosa do hemisfério sul, né? E aí, se vocês tiverem com isso, né, que é a mesma coisa que está no meu coração, a gente pode tornar essa cidade a mais relevante do mundo em alguns anos.
E eu digo o seguinte, eu acredito não num projeto eleitoral. Tem que ser um projeto municipalista, que tem que concatenar com um projeto estadista, com um projeto nacionalista, e a gente tem que ter unidade na política. E a gente não tem hoje, não tem figuras para produzir linguagem nem unidade. Eu faço o apelo para vocês que estão assistindo, ir no Google e pesquisar qual era o PIB da China em 1990. O PIB da China em 1990 era menor que o do Brasil. O PIB da China esse ano está ameaçando, PIB nominal, a empatar com o dos Estados Unidos. Significa o quê? Tem como crescer. Nós temos um sinal vermelho de uma nação vermelha, né? A bandeira poderosa da China é vermelha, falando para a gente o seguinte, cartão vermelho para vocês, porque a gente copiou o que vocês faziam, a gente empatou com vocês. A gente copiou o que os Estados Unidos faziam. Tem um negócio que me impressionou, eu tenho negócio na China, é que em 3 anos de construção civil e de um plano nacionalista que eles criaram, em 3 anos, a China ela usou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos da América em 100. Significa o quê? Significa que esse povo aprendeu a jogar na infraestrutura, aprendeu a jogar no turismo, aprendeu a jogar em tecnologia, inteligência artificial. Eles digitalizaram o país praticamente. No passado, ninguém gostava de um produto chinês porque eles faziam só cópia das coisas. Depois que o chinês cansou de copiar tudo de todo mundo, ele falou, agora nós vamos contratar os melhores cabeças, os melhores heads do mundo, eles fizeram isso. Depois eles falaram, agora nós vamos profissionalizar nosso povo. Mas eles tinham um plano de 50 anos. Um plano de 50 anos idealizado, que eles não chegaram ainda na metade. E na metade eles já estão ultrapassando a nação mais poderosa do mundo. No máximo, em 2030, a China vai estar lá absolutamente atropelando os Estados Unidos da América. E não é para a gente discutir quem é melhor, porque se for olhar para agronegócio, aí vem em primeiro lugar Estados Unidos, depois China, quem é o terceiro? Brasil. Não faz sentido a gente não ser, pelo menos nesses próximos 6 anos, a terceira nação mais próspera da Terra. E se tiver um plano nacionalista, concatenado com um plano estadista e municipalista de verdade, que transcende a politicagem, a tudo que os políticos gostam de fazer, porque é mania, né? Se a gente tem os piores tocando a gestão das nossas cidades, nós vamos ter as piores soluções. Então, eu acredito que essa solução que a China trouxe, a gente vai lançar aí no dia 15, então, caso não apareça alguém com um perfil, né, para gerir essa cidade, a cidade mais poderosa do Hemisfério Sul, me considere automaticamente a opção já disputando, e eu vou falar algo. A cidade de São Paulo vai ganhar alguém que está a fim de servir o povo. A cidade de São Paulo vai ganhar alguém que ama a inteligência, alguém que ama a sabedoria, alguém que ama o diálogo. Vocês vão ver pela primeira vez alguém que dá conta de conversar com o petista, com o PMDBista, que tem saco para aguentar os outros. Que se não tiver, então não tem como ser política. Porque política veio de politeia, que no grego a raiz é a palavra polis, que significa nada mais, nada menos do que a política significa cidade no raiz da palavra. Só que politeia é organização de cidade. Acho que a nossa cidade tem deixado a desejar. Nosso atual prefeito, ele é um herdeiro político, acho que o povo ainda desconhece a presença dele. Pode ser uma pessoa muito boa, isso não é uma crítica, mas esse é um alerta, né? Se a gente continuar do jeito que está, o máximo que a gente vai conseguir é resultado pior, porque repetir resultado é impossível. Por que é impossível repetir resultado? É impossível porque alguém que quer se reeleger tem que gastar todo o dinheiro que ele tem de sobra, de gordura, para se manter no poder. Significa que ele não dá conta de repetir o governo. Significa que ele vai piorar, que seja pouco, não amaldiçoando caso São Paulo siga por esse caminho. Se a gente pegar alguém que é aventureiro, que gosta de aventura, que gosta de invadir as coisas dos outros, logo, logo a sua casa vai estar invadida. Você pega alguém que gosta de romance, você não vai ter alguém que vai te chamar para o compromisso, né, de aguentar o tranco. Você pega alguém despreparado, que não sabe o peso de uma família, que não sabe o peso de ter nem colaboradores, que não sabe a experiência de ter gerado um posto de trabalho, que não sabe a experiência de aguentar o tranco, né, de gerir um negócio desse tamanho, a maior cidade do Hemisfério Sul. Mas sabe de quem você está falando? Todas as pessoas que eu acabei de falar, você já sabe, são boas pessoas, são pessoas maravilhosas nos seus ecossistemas, mas talvez eu acredito como cidadão, que estão um pouquinho aquém de uma cidade, de um plano revolucionário para fazer essa São Paulo brilhar de verdade no mundo afora, né? Eu acredito, vocês vão ouvir um projeto de governo, eu tomo muito cuidado em estudar tudo, em querer estar sabendo de tudo. A gente vai lançar aí no dia 15, então, um SP50, que é um projeto de governo que vai levar São Paulo para 2050. E aí você fala, mas como? Isso aí vamos apresentar isso para todos os setores, inclusive para sindicatos, né? Às vezes você vê uma pessoa que
que se diz de direita, eles não dão conta de falar com o sindicalista. Eu dou conta. Eu já fui trabalhador numa empresa de telefonia. Eu lembro que o diálogo, né, de briga com o sindicato era um negócio muito interessante. Era só para os funcionários ver. Mas depois que acabava aquele show no meio da rua, depois você consegue ter diálogo com todo mundo. Eu acredito no diálogo, eu acredito que o Brasil vai avançar nessa próxima, antes de terminar essa década. O Brasil precisa disso, né? Nós estamos diante de um avanço tecnológico absurdo. E esse avanço, se a gente não se estabelecer, nós vamos virar uma nação escrava de nações tecnológicas. Eles vão resetar as bases da economia. Né? O dinheiro está com 98% no digital, vai virar 100% digital nos próximos 6 meses, 6 anos, na verdade. Nossa indústria foi movida por uma energia suja, agora vai ser por uma energia limpa. O automobilismo vai ter um reset e vai passar tudo para energia solar. Ou seja, se o Brasil não se especializar nisso, nós vamos virar escravo desse povo. A gente vende minério precioso a preço de tonelada, que é barata, e depois a gente compra o nosso próprio produto a preço de grama. Ou seja, você vende o preço em tonel, as pessoas para levar isso embora falam, ó, vou pagar R$1.000 numa tonelada. E depois para comprar de volta eles vendem por 5.000 a grama para nós. Ou seja, a gente ainda não entendeu o jogo internacional. Então me coloco à disposição. Aberta a perguntas agora para todos que quiserem fazer. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado à cidade de São Paulo, porque tem muitos anos que eu venho prosperando, esses últimos 25 anos que eu venho prosperando, estudando, mudando a minha mentalidade, mas eu tenho que deixar claro para que o mundo todo saiba. Depois que eu pisei nessa cidade, eu realmente prosperei, porque aqui é o centro financeiro da América Latina, do Hemisfério Sul, né? A cidade mais poderosa do Hemisfério Sul. E eu quero deixar aí registrado. Esse amor que eu tenho por São Paulo foi a terra que eu mais prosperei até hoje. E eu quero devolver isso para o povo e quero te ver prosperando também. Tá bom? Muito obrigado. Quem quer fazer pergunta, pessoal? Posso? Candidato, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para todo mundo que está aqui. Parabéns pela pré-candidatura. Não sei se está funcionando. Está todo mundo bom. Parabéns pela pré-candidatura. Boa sorte. Eu sou o Anthony, estou com a Jovem Pan. Minha pergunta é a seguinte. Nos últimos meses a gente viu vários candidatos, especialmente, né, o Boulos, o Nunes, fortalecendo as suas bases de apoio, né, formando alianças. Acredito que foi noticiado que uma ala do PL apoia também a sua candidatura. Eu queria saber se você já tem um plano de ação nesse sentido, já está conversando com outros partidos, pretende formar alianças com federações, enfim, essa é a minha questão. A gente tem proximidade com os 3 maiores partidos e a gente tem conversado bastante. E a gente sabe também que a pressão que eles nos dão é de se posicionar e lançar essa candidatura, né? Essa pré-candidatura. Ela vai ser lançada dia 15, mostrar o esboço desse plano de governo. Isso só não acontece se aparecer um candidato melhor, porque os que tem aí é certeza então que eu vou sair. Agora, que deixa o desafio. Vou falar de novo. Meu desafio é: cadê alguém de São Paulo que tem perfil melhor do que os candidatos de hoje, os pré-candidatos? Se esse realmente tiver esse coração apaixonado, tem esse espírito público, que gosta de mudar a mente dos outros, que é o único jeito do Brasil avançar é de jeito. Não é com gente bonitinha que sabe falar, com gente esforçada ou que tem promessa na manga, mas com gente que gosta de gente. Na hora da crise você conhece um fraco, o Salomão já falou. Agora, esse é um momento interessante, né? Desses mais de 30 partidos, todos os partidos estão conversando o tempo inteiro. Porque o jogo é incerto. É um jogo ainda que ninguém sabe o resultado. Algumas pessoas, talvez um pouco ignorantes, já sabem o resultado. E o fato de ser ignorante já sabe, né? Vai mudar o resultado. Então ninguém sabe, por isso eu imagino que assim como estão conversando bastante, o partido deve estar conversando com mais 4 para ver o que vai virar. Acho que está muito prematuro ainda essas decisões. Acho que a partir do dia 15 aí do próximo mês, nessa oficialização mesmo, no evento, onde eu vou mostrar tudo isso, caso não apareça essa pessoa, a gente vai poder assumir também não só o diálogo, mas talvez essa unidade com grandes partidos aí. Próxima pergunta, pessoal. Expliquei direitinho o negócio. Cadê a galera do SBT? Tudo certo? Tô liberado. Vai ser assim não, né, na campanha? Eu gosto tanto de responder pergunta, pô. Então um beijo para todo mundo aí da CNN.
da Globo, né? Não tem mágoa da Globo, viu? Vocês podem ficar tranquilos. Vocês que são da Record, da CNN, da Jovem Pan, eu acho que o trabalho do SBT, dos Abravanel, Estadão também, claro. Meu nome é Raquel, eu sou arquiteta urbanista, preservacionista, milito pela defesa do patrimônio. Legal. Eu queria saber como você vê a questão do centro da cidade, como ele está hoje, e como você vê as dificuldades que a gente tem para conservar o patrimônio, né? A gente anda no centro da cidade, ou mesmo nos bairros, a gente vê tantos imóveis tombados que estão degradando, Sim. Né? Eu vejo com uma grande ausência de política pública para esse problema em particular, mas eu gostaria de saber sua visão. Tudo que não tem dono, rapidamente vai ficar abandonado. E é interessante você colocar no poder público essa pressão de ter que cuidar de tudo. Tem gente que não dá conta de gerir uma empresa com 100 colaboradores. Imagina uma prefeitura de São Paulo, imagina o que não acontece, que às vezes não é prioridade para o prefeito, né? Eu até te convido a te conhecer melhor, se você puder aproximar do partido para trazer suas ideias. Mas uma coisa que salva patrimônio público é colocar rentabilidade nele. Então a gente tem que instituir parceria público-privada para que pessoas possam administrar isso, porque não tem salvação. Você vai dar a gestão para alguém que não tem nem interesse naquilo. Por exemplo, você pegar um lugar onde está abandonado hoje, a gente coloca isso na mão do poder privado. Pode ser de forma mista ou direto na mão do poder privado mesmo, né? Que é um tipo de poder que tem celeridade, tem a rentabilidade, tem um retorno, a pessoa cuida daquilo. Então, aqui no nosso Marco Zero em São Paulo, que é a Praça da Sé ali, né? A Catedral, onde São Paulo, onde a gente consegue ver todas as zonas, né? As 4 zonas de São Paulo. Partindo dali, eu acabei de encostar aqui, e aí a gente chega aqui, o tanto de coisa na rua, tanto de lixo na rua. Se você for em Roma, você vai ver que os caras lavam a rua toda noite. E a gente tem que triplicar isso. Eu já sei que foi testado isso, só que o problema de fazer o teste aqui é que eles compram um carro para mostrar para todo mundo, limpa a rua um dia. Era para ter 1.000 carros desses limpando essa cidade. Aí você fala, mas isso é inviável. Não é inviável para quem não dá conta de fazer conta. É inviável para quem não entende do que é cuidar de uma cidade. O prefeito, até na sua função precípua, o que o prefeito precisa é acordar todo dia e falar, vou fazer essa cidade ficar mais bonita, fazer essa cidade ficar melhor. Então, assim, a história do Brasil está aqui, né, nessa cidade de São Paulo. Eu acho que está abandonado, alguns pontos, não generalizando. E eu quero trazer, né, se você puder, já que você está aqui, puder trazer essas ideias, a gente quer conhecer a fundo todas essas questões para a gente militar, né, por essas frentes. Parabéns aí por ter vindo e trazido isso. A gente está sempre aberto de verdade mesmo, não é demagogia. Eu quero a gestão, na verdade, tem que ser eficiente e tem que ter essa volumetria e essa capilaridade de chegar em todos os assuntos da cidade. Tenho certeza que muitos assuntos estão abandonados aqui nessa cidade. E aí, vamos criticar o atual prefeito? Claro que não, vamos corrigir. Inclusive, hoje eu comecei a estudar os últimos 12 prefeitos dessa cidade para ver os 12 acertos que cada um teve e as 12 falhas, né? Você imagina. Se a gente tiver humildade de descobrir o que foi os 144 acertos dos últimos e as 144 derrotas, a gente não precisa testar elas mais. A gente precisa potencializar o que deu certo. Tem coisa muito preciosa que os últimos 3 governos fizeram, que a politicagem é tão nojenta que atrapalha a gente de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não vai levar a fama. Não precisa de ninguém levar a fama, a gente precisa acordar com a cidade melhor todo dia. Esse é uma coisa que tem queimado no meu coração, é acordar todo dia e ter uma cidade melhor. Ou seja, tem muita coisa que já foi feita por políticos anteriores que foram abandonados. Acredito que até esse cuidado, né, com o patrimônio público, teve gente que já veio e cuidou e depois não é o interesse do outro, ele vira a máquina para os seus próprios interesses. Eu acredito que é a primeira vez que a gente vai colocar essa máquina de São Paulo para distribuir esses interesses, chamar pessoas para compartilhar da rentabilidade disso, que eu acredito que se não tiver rentabilidade também vai ter abandono, tá? Mas tá bom. Boa noite, parabéns mesmo pela iniciativa, te admiro muito. Eu não sou de nenhum veículo também, mas eu trabalhei muito tempo com um programa de televisão focado em negócios. Bom, São Paulo realmente é a 3ª maior metrópole do mundo, né? Capital financeira, como você já disse. E você vem dessa veia realmente das empresas. Tal. Como é que você vê também a parceria com o setor privado para incentivar o empreendedorismo aqui na cidade? Eu acredito que o empreendedorismo liberta,
Hoje eu vim de uma palestra lá no Empreende Brasil, terceiro ano que eu vou, o maior evento de empreendedorismo ali de Santa Catarina. E encontrei com os maiores construtores de prédio, que eu também sou construtor. E aí eu estava convidando o mais poderoso lá de Balneário Camboriú para a gente executar um projeto um pouquinho ousado aqui na cidade de São Paulo, né? São Paulo precisa ser a capital do mundo, eu vou propor isso. Acho que está um pouco prematura essa ideia, mas já que você tocou no assunto, eu tenho uma proposta da gente construir um prédio de 1 quilômetro de altura, que é o maior edifício do mundo, para criar esse símbolo, né? Dubai, que era só pó, construiu ali um prédio de 800 metros de altura. Eu já fiquei hospedado ali no Hotel Armani, dentro do Burj Khalifa. E ali eu falei, que é isso? Quem fez isso? Né? Alguém visionário tem coragem de fazer isso. Uma obra nem pode ser chamada faraônica, porque coisas faraônicas são menores. Aquilo ali é uma obra colossal, mas São Paulo vai ter uma obra maior. A gente não vai gastar o dinheiro público, a gente vai gastar um impulsionamento público para fazer com o setor privado, né? Esse grupo que eu estou falando vai construir, inclusive vou participar de forma privada da construção da maior torre de residencial do mundo, vai ser lá, né? Eu tenho muito interesse por isso, porque isso atrai gente do mundo inteiro. Imagina a quantidade de gente que quer vir em São Paulo ver o maior prédio do mundo. Isso não vai custar dinheiro do povo, isso vai custar dinheiro de algumas famílias, talvez umas 200, para construir um projeto multibilionário desse. Então, eu agradeço, na hora que eu for abrir esses planos para vocês, acho que vocês vão ficar entusiasmados aí com a novidade que a gente pode viver. A gente pode. Se você falar assim, a gente pode, vocês vão deixar a conversinha de lado e vão apoiar uma pessoa que realmente quer trazer coisa nova. Eu acho que essa vai ser a nossa marca a partir do dia 15, oficializando, fazendo um evento oficial. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto aí. É hora de São Paulo decolar, hein? Tchau.